Muito bem, pessoal, retornando aqui para o nosso próximo módulo, onde vamos falar sobre tipos de dados e instruções primitivas. Vocês já me conhecem, eu sou o professor Franklin Portela e estamos trabalhando juntos na disciplina Criação de Aplicação de Sistemas. E vamos mergulhar agora nesse assunto bem legal, que é sobre tipos de dados. O que a gente vai aprender neste módulo, galera? É o seguinte, olha, vamos conhecer a introdução dos tipos de dados, quais são, onde vivem, onde nascem, onde se escondem, né? Vamos conhecer todos eles, vamos tirar tudo e mostrar para vocês aí todos os tipos de dados e como eles funcionam, ok? Vamos apresentar diversos exemplos dos tipos de dados e, claro, sempre propor uma atividade prática, mostrar o exemplo e propor uma atividade como se utiliza os tipos de dados e trazer sempre a solução também do problema proposto. Vamos lá, não vamos perder tempo e vamos direto falar sobre os tipos de dados e instruções primitivas. Vamos lá. Agora, galera, olha só que interessante, né? O que é um dado? Dado. Se eu falar aqui para vocês 30 pode ser bastante coisa, né? 30 pode ser R$ 30, pode ser idade, N situação, pode ser várias coisas, né? Então, o dado, pessoal, dado é o seguinte, é a matéria-prima da informação. Ele não tem, de forma isolada, algum conhecimento. Ele é um número, ali, 30. Pode ser número ou não, né? Pode ser idade. Enfim, agora o que é informação? Informação vale muito hoje, né? Então a informação é o quê? É o dado tratado e analisado para trazer um significado. Então, por exemplo, como eu disse, idade 30 anos, aí eu tenho uma informação. Enquanto eu tenho ele dado isolado, ele se torna um dado. Né? E é assim na computação, né? Eu tenho dado isolado e preciso analisar e transformá-lo em informação. Esse é o grande segredo da lógica de programação. E eu tenho também a instrução. Né? O que é instrução? Né? É um conjunto de palavras-chave, são várias palavras, de uma linguagem de programação, ou do português estruturado, né? Para o processamento de dados. Né? Então, exemplo, no Visual G, né, nós usamos lá aquele comando escreva. Lembram do módulo passado que vocês escreveram o nome de vocês? Ficou bem legal, né? Muito bacana. O escreva ele corresponde a uma ação do algoritmo. Então, isso é uma instrução. Então, tudo aquilo que eu tenho como uma ação do algoritmo é a instrução. Por isso que ele fica em azul. Sabe lá no Visual G que está em azul? São as instruções ali, os comandos que a gente determina para que seja executado na lógica de programação. Beleza, pessoal? Vamos na sequência aqui falar agora mais detalhadamente sobre os dados, né? No contexto da computação, pessoal, dados eles são tratados, ou seja, processados por um computador para gerar informações ou resolver problemas. Então, precisamos dos dados sempre, sempre, e a gente precisa ter esses dados de forma adequada, né? Os dados, pessoal, são manipulados por um algoritmo que podem possuir natureza distinta. Ele não necessariamente é exclusivo, né? Ele pode ser número, pode ser um caractere, pode ser uma letra, pode ser dados alfanuméricos, né? O tipo de dado define o conjunto de valores ao qual o dado pertence. Então, esse tipo de dado eu preciso saber se ele é alfanumérico, se ele não é, se ele é numérico, se ele é caractere especial, enfim. E a gente vai conhecer agora e destrinchar bem esses tipos de dados. Começando pelo simples, que é o dado numérico. E o dado numérico eu posso ter duas situações. Eu posso ter o inteiro. O que é o dado numérico inteiro? Ele pode ser positivo e negativo, como estamos vendo aqui na tela. Mas ele não pode ser fracionário. Né? O que é fracionário? Eu não tenho casas decimais. Então, sempre, obrigatoriamente, o dado que eu vou trabalhar, se eu disser que ele é inteiro, ele não vai ter casas decimais. Então, por exemplo, ali, o 33, o 0, o 128, menos 128, qualquer número que não tenha casas decimais. Beleza? Esse é o dado numérico. Maravilha. Vamos agora conhecer os dados numéricos reais. Os dados numéricos reais, pessoal, dentro do algoritmo, ele é super importante porque eles podem também ser positivos, podem ser negativos e podem ser, e no caso, eles vão ter sempre resultados fracionários. Aí eles vão ser reais. E por que você fala, professor, mas por que tem um 2 aqui? Ele não tem casas decimais. Mas se eu for trabalhar dados que vai me trazer resultados fracionários, eu posso dizer que ele é sim um dado de numéricos reais, porque o numéricos reais aceita o inteiro mais os fracionários. Por isso que eu tenho 2, o 33,7, eu tenho aqui o 0, eu tenho o menos 128, o menos 26,8, por exemplo, o 5,
o 5.0, e eu poderia ter aqui o 5.510, né? Ou seja, quantas casas decimais eu tenho, não importa, ele simplesmente é um dado real. Legal, pessoal? Beleza? Estão curtindo aí? Vem comigo. Aqui é muito importante. Sai do Zap, sai do Discord, vem aqui, vem aqui. Vamos falar sobre dados literais, que é super importante, galera. Olha só. São a sequência contendo letras, números e símbolos especiais. Nós chamamos isso de dados alfanuméricos. Tudo aquilo que vai ter letra, ele é alfanumérico. Eu posso ter até número junto, mas ele é considerado alfanumérico. Eu não vou fazer conta com ele, tá, pessoal? Então é o seguinte, vamos lá. Uma sequência de caracteres deve sempre ser indicada entre aspas duplas. Lembram, escrevam lá como você colocou o nome, seu nome? Então, tudo aquilo que eu for colocar, mesmo que tenha números, se ele vai ser alfanuméricos, eu preciso colocar ele entre aspas duplas. E não posso esquecer, pessoal, aspas duplas no início, aspas duplas no final. Beleza? Vamos lá. Por exemplo, casa, tá entre aspas aqui, o número 123. Pessoal, mas é só número isso aí, 123. Mas pode ser o número da casa. Eu não vou usar cálculo com esse número, ele é um dado alfanumérico. A mesma coisa o número do apartamento, né? Então, se eu estou pegando o endereço, eu posso colocar isso como alfanumérico. Posso usar isso como numérico, professor? Pode, dependendo do programa que você for desenvolver, pode. Mas este é um dado literal, de fato, né? Essa é uma frase, por exemplo, formada por caracteres sempre que eu estou entre aspas. Ele é conhecido também, pessoal, como string caracteres. Então, são dados alfanuméricos, né, que podem ser conhecidos como alfanuméricos, como string e como caracteres. Então, se você ouvir falar dentro da nossa área, string, não, essa string está errada, está escrito de formato errado. Essa string está se referindo a caracteres, né? Muito bom. E aí, os dados lógicos, nós vamos conhecer agora os dados lógicos, né? Os dados lógicos, pessoal, são dados com valores verdadeiro ou falso. Eles também são chamados de tipo de dado booleano, né? Então, ou seja, é uma condição, se eu tenho que isso aqui, A é igual a B, é verdadeiro, então, ou se não, vai ser falso. Então, é quando eu tenho dados lógicos que sempre vai me trazer verdadeiro ou falso. Legal, pessoal? Então, é muito importante colocar isso, né? E por que a gente usa esse nome booleano, né? Em homenagem a George Boole, que definiu um sistema de lógica algébrica pela primeira vez na metade do século XIX. Olha só como isso é uma coisa que vem lá dos nossos primórdios, né? Então, dado lógico, pessoal, é muito bacana. E, obviamente, a gente vai ver isso na nossa próxima aula, de forma prática, como conhecer esses conceitos e colocar no nosso Visual G. Nos vemos no nosso próximo vídeo.